E se eu te dissesse agora que dinheiro é a resposta para tudo? Quem que acha que essa frase, ela não é verdadeira? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Que ela não condiz com a Bíblia. Dinheiro não é a resposta para tudo. Quem é que acha que ela é verdadeira e condiz com a Bíblia? Que dinheiro é sim a resposta para tudo? Bem menos pessoas. Então, para surpresa de muitos aqui essa noite, não só essa frase, dinheiro é a resposta para tudo, converge com a Bíblia, mas está na Bíblia mesmo. Em Eclesiastes 10:19, não precisa ir lá, mas na nova versão internacional, em inglês, é literalmente o que diz lá: dinheiro é a resposta para tudo. E esse é o tema da minha aula para vocês aqui essa noite. Eu quero poder ajudar a gente, através da palavra de Deus, poder ter uma visão espiritual do dinheiro. E como a gente foi apresentado aqui, a gente está num workshop. Então, depois da teoria que a gente vai ver aqui, a gente vai ter algumas dicas práticas de como que a gente pode gastar menos, como a gente pode ganhar mais e como a gente pode investir melhor. E esses são os 3 pilares do enriquecimento ou do acúmulo de patrimônio. Então, nada mais justo do que a gente ter uma visão espiritual hoje sobre essas 3 áreas que o dinheiro, e não só o dinheiro, mas a Bíblia responde. Gastar menos, ganhar mais e investir melhor. Os meus 3 pontos hoje, para a gente poder aprender das Escrituras, estão baseados nesses 3 princípios hoje. Então, sem mais delongas, primeiro, gaste menos. Se você quer acumular patrimônio um dia para o seu futuro, seja para pagar seus estudos, seja para você fazer uma viagem num lugar que você sonha conhecer, seja para você, não sei, poder pensar na sua aposentadoria já no futuro, ou para dar uma condição melhor para a sua família, que seja, você precisa aprender sobre esses 3 pilares. Se você entrar agora na internet, você vai ver muito conteúdo, muitos canais de YouTube, muitos blogs, muitos livros que falam sobre esses 3 pilares. Mas o que poucas pessoas te contam por aí é o que a Bíblia fala sobre esses 3 aspectos do dinheiro que a gente vai ver hoje. Então, gaste menos. Já parou para pensar qual que é a melhor forma de fazer sobrar dinheiro no final do mês? Essa é a maior preocupação de muitos aqui, não é? Já está no final do mês agora, talvez você já está aí no limite do limite. Não desse mês, mas do mês que vem já. É a realidade, vamos falar a verdade. Então, fazer sobrar dinheiro no final do mês já é um passo muito grande para muita gente. Mas qual que é a melhor forma de poder economizar dinheiro e ter a mentalidade correta? Porque nada mais é do que uma questão de mentalidade. Sabe qual que é a melhor forma de economizar dinheiro? Pecando menos. Ninguém vai te falar isso na internet, mas é a pura verdade. Para quem não conhece, esse cara aqui com o braço quebrado chama Thiago. Ele é estudante de economia, de administração, lá na USP. E ele tem estudado a Bíblia nas últimas semanas. E ele é um cara extraordinário, tem um coração enorme para Deus, tem tomado muitas decisões para se tornar um discípulo de Jesus Cristo. E parte dessas decisões envolve deixar o pecado. E se você conhecer o Thiago, falar um pouquinho com ele no convívio, você vai ver que ele tem muitos pecados. Ele não esconde isso, na verdade, ele fala abertamente. E eu achei muito curioso, e na verdade o Thiago me deu a ideia para esse ponto que a gente vai falar agora. Ele chegou para a gente, está estudando a Bíblia com ele, e falou: mas peraí, se eu parar de pecar com tudo que eu estou pecando, vai sobrar muito dinheiro no fim do mês. Eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Me dá um pix da igreja aí. Ele já teve a melhor ideia que a gente vai falar lá no final da minha aula hoje.
droga, namoros, relacionamentos idólatras, luxúria em geral. Pensa quanto dinheiro vai sobrar no fim do mês. Uma coisa que a gente não pensa muito, mas quando a gente se torna cristão, a gente sim pensa, é que o pecado custa caro. Não só espiritualmente falando, sem dúvida, isso é o mais importante para nós cristãos. Mas o pecado custa caro financeiramente falando. Tá bom, mas a maioria com quem eu estou falando aqui já é cristão, já é um discípulo de Jesus. Então como que isso pode te ajudar a gastar menos? Se aplica a você também. Porque a grande questão que muitas vezes a gente não se dá conta são os pecados socialmente aceitos, que ainda nós como discípulos podemos cometer sem nem se dar conta. Você já parou para pensar quão caro custa o materialismo? Quão caro custa a ansiedade de querer coisas rapidamente, o imediatismo, o consumismo, querer comprar coisas que de verdade você não precisa? Quão caro custa a gula? De muitas vezes querer suprir a ansiedade com a comida. Quão caro custa a precipitação, tomar uma decisão por impulso, sem pensar, sem planejar. Quão caro custa a ostentação. Então, poucas vezes a gente fala desses pecados, e por isso que muitas vezes eles são tão comuns ainda nas nossas vidas, que queremos agradar a Deus. Mas o pecado socialmente aceito custa talvez tão caro quanto os pecados mais óbvios, que a gente corta da nossa vida uma vez que a gente estuda a Bíblia. Robert Killen, ele resumiu o problema da seguinte forma: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para agradar pessoas que não gostam. E um filósofo moderno, entre aspas, por assim dizer, chamado Edward Feldberg, ou para quem acompanha ele no YouTube, o Primo Pobre, já deve ter ouvido falar do Primo Rico. Talvez você não sabia que existe um canal que chama o Primo Pobre no YouTube. Muito bom, por sinal. Ele resumiu o problema da seguinte forma: o problema não é ser pobre, o problema é ser burro. E ele fala de uma forma mais agressiva, justamente para chamar a atenção para a gente, sobre algo que a Bíblia sim fala: a má administração do dinheiro. Olha comigo Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20. Fala: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Traduzindo para português claro, a Bíblia ela foi escrita, para quem não sabe, em hebraico, que a gente acabou de ler. Então, acho que eu preciso traduzir a Bíblia, até porque ela é muito gentil aqui com a gente. Quando fala o tolo devora tudo que pode, o que a Bíblia quer dizer, na verdade, é que o burro consome tudo que pode. Porque, irmãos, é melhor a gente ter um impacto aqui e ser avisado e alertado do que sofrer na prática o que atitudes impensadas vão proporcionar não só para a gente, mas muitas vezes para pessoas que estão ao nosso redor também. Então, a Bíblia fala que uma das características do justo, do sábio, é ter armazenado. Aqui fala azeite e fala comida. Obviamente, naquele tempo, a moeda tinha um peso menor do que tem hoje, ainda que já existisse. Mas para nós o princípio é o mesmo com o dinheiro, porque tudo que a gente precisa comprar requer dinheiro. Então vamos entender isso, é uma questão de sabedoria. Saber administrar bem o seu dinheiro, e nesses termos que a gente está vendo agora, gastar menos. Então, de uma forma bem simples, para a gente poder entender aqui, a regra de ouro para você gastar menos é não ser. É isso. Só de você começar a usar um pouco a cabeça, você já vai economizar muito mais dinheiro do que você imagina. Eu queria falar de alguns
ajudaram muito a ter uma perspectiva financeira. E a grande questão é essa, na verdade. A gente não aprende isso na escola. E na minha opinião, isso é um erro. A gente aprende química, biologia, biófita, pteridófita, coisas que você nunca vai usar na sua vida, provavelmente. A não ser no vestibular. Mas a gente não aprende o básico de educação financeira. Isso é um problema. Mas o bom é que hoje, com a internet, a gente tem muito conteúdo acessível de graça mesmo. Basta a gente ir atrás disso e de verdade. Estudar um pouquinho de educação financeira, que é o que eu quero trazer para vocês agora com a minha aula, e o que a gente vai ver ao restante do workshop também, pode mudar a sua vida para sempre. De verdade mesmo. Um livro que me ajudou muito é o livro do Primo Pobre, que é um youtuber, você pode ir lá, seguir ele no YouTube. O que eu gosto dele é que ele tem uma linguagem acessível para as pessoas entenderem. Ele não fala de uma forma rebuscada. E ele escreveu esse livro aqui, chama Deixe de Ser Pobre. Ele escreve para pessoas com quem ele se identifica, porque ele se considera uma pessoa humilde. Entende? Ele cresceu lá em Osasco e ele quer falar mais com o público que é mais pobre. Então, esse livro aqui é extraordinário para te ajudar a ter uma mentalidade mais minimalista, de viver com o necessário mesmo. E esse é o primeiro passo para você começar a economizar. Mira o necessário. Uma das coisas que eu gosto dele, que ele fala que uma das maiores burrices que um pobre pode cometer é tentar ser dublê de rico. O que é ser um dublê de rico? É ter tudo que o rico tem, menos o dinheiro. Você tem um iPhone, você tem lá um carro, você compra coisas, você tem lá AirPods da Apple, mas você está cheio de dívida. Você está com a corda no pescoço, como a gente fala. E é exatamente por ter esse tipo de mentalidade que 80% da população brasileira está endividada agora mesmo. 43% da população brasileira está inadimplente. Significa que não tem conseguido pagar suas dívidas. Então, eu arrisco dizer, mesmo sem conhecer todo mundo aqui hoje, provavelmente essa é a sua situação. É o mais provável. Que ou você tenha dívidas, ou que você não esteja conseguindo pagar suas dívidas. Primeira coisa que você precisa é de uma perspectiva bíblica sobre o dinheiro. Provérbios 22, 26. Fala o seguinte: não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Eu gosto de Provérbios porque é um livro muito direto sobre qualquer tipo de assunto, inclusive sobre o dinheiro. Uma vez a Gabi me mandou um Reels que descreve bem como você sente quando você lê Provérbios. Então lá nesse vídeo mostra o rapaz abrindo o livro de Provérbios e aí aparece uma carinha dentro da Bíblia que fala para ele: você é burro, burro, burro. Fico assustado assim. Mas fala a verdade, não é assim que a gente se sente, porque quem que não teve dívidas? Vamos falar a verdade. E aqui a Bíblia alerta a gente, fala: não seja como aqueles que com aperto de mão se tornam fiadores, ou seja, tem dívidas, porque correr o risco de perder até a cama que você dorme. Então, muitas vezes, quando a gente ouve de investimentos, e a gente vai falar sobre isso também hoje, a gente pensa muito nos ganhos, ganhar mais, render mais. Poucas vezes se fala sobre o risco, mas o risco é tão importante quanto o retorno. Imagina se você perde tudo que você tem, se arriscando demais. E não tem forma de se arriscar mais do que tendo dívidas. Então, é um cuidado muito grande que você precisa ter. Porque dívidas tiram a sua paz. Tiram a sua paz com você mesmo. Às vezes é até difícil dormir à noite, pensando nas dívidas. Dívidas tiram sua paz no casamento.
com o seu cônjuge. Sempre que vocês vão falar sobre dinheiro, parece a Terceira Guerra Mundial começando. Dívidas tiram sua paz com Deus. Porque não é algo que Deus exalta na Bíblia. O justo não deve ser conhecido pelas dívidas. Olha o que a Bíblia fala em Salmos 37. Salmo 37, versículo 21. Talvez essa seja a escritura que mais vai doer hoje. Mas a minha tentativa aqui é poder ajudar, tá bom? Salmo 37, 21 fala: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Eu quero falar com todas as letras, para ficar claro, isso poder mudar a sua vida daqui para frente. Financeiramente, mas agora também espiritualmente. Ter dívidas e não pagar suas dívidas é pecado. Você está em pecado se você tem dívidas e não paga suas dívidas. Não pagar as dívidas, segundo o salmo que a gente leu agora, é uma característica do ímpio. A Bíblia diz que o justo, ele não toma emprestado, o justo, ele dá com generosidade. Então, se a gente vai sair daqui hoje sendo conhecido por algo ou por alguém, que não seja pelo SPC e o Serasa, que não seja por ser caloteiro, isso é desonesto, isso é não ser íntegro. Se você pega de alguém, seja um familiar, seja um amigo, seja alguém da igreja, seja o banco, não importa. Se você pega dinheiro de alguém, você tem uma responsabilidade enorme nas suas mãos, que é a sua palavra. É a sua palavra. Porque pegar dinheiro e não pagar, no final do dia, não é tão diferente do roubo. É um roubo mais bonitinho, por assim dizer. E com isso eu não quero deixar ninguém aqui mal e para baixo. Eu só quero dizer que você tem que ter responsabilidade com as suas dívidas. Por quê? Porque isso vai determinar muito a sua imagem, não só diante das pessoas e dos seus credores, mas diante de Deus ainda. Eu não acredito que, como cristãos, a gente inicialmente tem um mau coração com o dinheiro. Mas um mau planejamento pode te levar a ter um mau coração. Então toma muito cuidado nessa área. Toma muito cuidado antes de pegar dinheiro emprestado. Eu não te recomendo fazer isso. A não ser, claro, em casos pontuais de emergência, de urgência, imprevistos. Então talvez você tenha uma dívida hoje por uma questão de saúde ou algo do tipo. E ainda assim, o que eu posso dizer para você? Não que você é um coitado. Muito provavelmente você poderia ter sido precavido com isso. Você poderia ter pensado à frente. Eu sei que nem sempre dá para fazer isso, mas muitas vezes dá para fazer. Às vezes tem situação que não tem como. Aconteceu um imprevisto, você não tinha o que fazer, você teve que pegar uma dívida, está tendo dificuldade para pagar, e é isso, tudo bem. Mas isso é exceção da exceção. A regra é, você tem que pensar em economizar, e você tem que pensar à frente, em ser prudente, que é uma característica de um discípulo. Então, discípulos, para quem não sabe, também morrem. Se você morresse hoje, o que você deixaria para a sua família? Dívidas. É o que acontece em 2 Reis 4, com a viúva, que Eliseu vai lá e multiplica o azeite para ela. Ela estava nessa condição terrível, sem ter o que comer praticamente. Porque o marido dela, que era um dos discípulos dos profetas, lá fala, ele acumulou dívidas. E ele morreu. A esposa ficou. Imagina se a sua esposa hoje fica com as suas dívidas. Que legal, né? Você vai estar no céu, beleza, mas ela vai sofrer aqui na terra. Os seus familiares vão sofrer aqui também. Então, considere ter um seguro de vida, talvez. Considere ter um dinheiro guardado para deixar como herança. Considere ter, não sei, uma reserva de emergência. Mas tudo isso começa gastando menos. Gaste menos, pecando menos. Vamos lá, o que é uma dívida? Dívida é qualquer dinheiro que você toma emprestado de alguém. Como eu falei, seja amigo, familiar, discípulo ou banco.
Alguns exemplos práticos de dívida. Pegar dinheiro emprestado. Antes era fisicamente, agora é por Pix. Mas isso é ter dívida. Comprar fiado. Isso é ter dívida. Empréstimo no banco, inclusive Pix parcelado. Pix parcelado é um empréstimo, tá? Só para você saber. Cartão de crédito. E aí está o maior vilão do brasileiro. Cartão de crédito. É inteligente usar cartão de crédito? Sim, é inteligente. Mas entenda o seguinte, nem tudo que é inteligente é sábio. Inteligência e sabedoria são coisas diferentes. O cartão pode te render muitos benefícios, mas muitos malefícios também. E se você não usa com prudência e sabedoria o cartão, os malefícios vão matar a sua paz e a sua tranquilidade financeira. Não é à toa que hoje em dia a gente fala de saúde financeira como um aspecto da saúde mesmo do ser humano. Porque essa falta de tranquilidade e paz no final do dia para deitar sua cabeça no travesseiro e dormir, ela afeta em muito a sua saúde também. E como a gente está vendo aqui, a sua espiritualidade. Então, se eu puder te dar um conselho de uma coisa que você precisa redobrar, triplicar o seu cuidado, é com o uso do cartão de crédito. 2 regras práticas para te ajudar a usar o cartão de crédito de uma forma inteligente e também sábia. Fuja das ciladas. Como assim? Nunca compre, isso com cartão de crédito ou sem cartão. Nunca compre algo que você não tem dinheiro agora para pagar. De novo, tem formas de fazer isso sem se endividar? Tem formas. Mas apesar de ser inteligente, talvez não seja sábio. O sábio mesmo é nunca comprar algo se você não tem dinheiro para pagar agora. Você quer comprar um celular novo? Ótimo. Junta dinheiro. Em geral, a nossa mentalidade é comprar, você vai lá na loja, passa o cartão em 12 vezes, já com juros aí, porque o cartão não é de graça, ainda que você não pague a anuidade. Os juros já estão embutidos. Ainda que digam sem juros, não é sem juros também. Então, tem todas essas ciladas do cartão de crédito, que muitas vezes a gente não se dá conta. Mas, em geral, a gente vai lá, compra, parcela em 12, e o que a gente faz? Paga, 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 paga e paga. O problema disso é que muitas vezes acontece o efeito bola de neve. Você junta um mês com outro, aí estourou, você paga o mínimo, e aí ferrou. Porque os juros do cartão de crédito é um dos mais altos do mercado. Os melhores investimentos vão te dar 12%, 13% ao ano. O cartão cobra isso por mês de você. Então é literalmente uma escravidão ao banco que acontece. Em poucos meses, a sua dívida pode dobrar. Em anos, triplicar, quadruplicar e por aí vai. Até que chega um ponto que é impagável. Então, não compre coisas que você não tem dinheiro agora. E ao invés de comprar, pagar, o que eu te animo a fazer? Junta e depois compra. E quando você tem o dinheiro já para o seu celular, você ainda ganha desconto normalmente, por pagar à vista. Estão me acompanhando? E a dica de ouro, assim, para fugir das ciladas mesmo do cartão: evita parcelar coisas. Não parcela. Junta e compra à vista. De preferência no Pix, no débito. Se você quiser comprar com cartão de crédito por causa dos benefícios dele, o que eu te aconselho a fazer? Paga no cartão e na mesma hora antecipa a sua fatura com o dinheiro que você tem na conta já. Desse jeito sua fatura vai ficar sempre zerada. Imagina dormir essa noite, colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que sua fatura no final do mês já está zerada. Não vai ser sua melhor noite de sono. Ô, Glória! É isso. Então, mas o cartão de crédito, como eu falei, usado sabiamente, é uma forma muito inteligente de poder economizar dinheiro, inclusive, porque ele te dá vantagens. Como, por exemplo, acumular milhas para viajar de graça até. Imagina eu fazer uma viagem
para o Nordeste de graça? Você pode, juntando milhas. Muitos cartões têm milhas. Você pode comer de graça nos aeroportos, quando você for viajar, inclusive. Comer de graça, literalmente. É um absurdo. Você vai lá no lugar, eles te dão uma comida incrível que você não paga nada. Cartão de crédito. Inclusive, tem muitos seguros que você consegue de graça com cartão de crédito. Seguro de viagem, aluguel de carro, é de graça, você não vai gastar nada, só por ter pontos acumulados, ou de repente só por ter o cartão de crédito. Então, fuja das ciladas e corra para as vantagens. De forma geral, o que eu quero desafiar cada um de vocês aqui hoje? Pague suas dívidas. Primeira coisa. Porque isso é justo diante de Deus. E daqui para frente, não faça mais dívidas. 99% das coisas que você quiser comprar, junta primeiro e quando você tiver, compra. Essa é a ordem natural das coisas. Mas por viver uma sociedade imediatista, consumista, a gente tem uma inversão de valores hoje, que não são valores que a Bíblia prega. Então, gaste menos, pecando menos. Segundo ponto de hoje, ganhe mais, sonhando mais. A gente pode ver isso mesmo aqui nessa sala, uma amostra pequena de pessoas. Hoje a gente vive num conflito de gerações. Quando eu falo isso, eu estou falando um conflito de mentalidade a respeito do dinheiro e do trabalho também. As gerações passadas, a geração aí, você pode chamar de X, ou anterior a X, a geração dos meus pais, meus avós e antes deles, é uma geração que via o trabalho como um fim. A geração mais atual, a minha geração para frente talvez, é a geração que vê o trabalho não como um fim, mas como um meio. As gerações passadas viam o trabalho como uma forma de ganhar dinheiro, porque você precisa de dinheiro para poder viver. As gerações atuais veem o trabalho como uma forma de ganhar propósito. A geração de hoje não está tão preocupada com o dinheiro quanto gerações passadas. Gerações passadas trabalham duro, mas muitas vezes não sonham com o trabalho. Gerações atuais sonham, mas não trabalham. O resultado desse conflito de gerações que a gente vive na pele hoje são todas as gerações possíveis, tanto as gerações antigas quanto as atuais, infelizes com o trabalho e, consequentemente, com a visão de dinheiro que elas têm. Porque o dinheiro é um produto do nosso trabalho. Então, por isso que o nosso segundo ponto de hoje é ganhe mais, sonhando mais. A gente vai ver aqui, em alguns instantes, Alex e Dai dando algumas dicas práticas para a gente, de como a gente pode ganhar mais dinheiro. Mas você não vai colocar isso em prática até que você tenha um propósito para o seu dinheiro. Isso é fundamental. Porque ganhar dinheiro por ganhar dinheiro só enriquece o seu ego, nada mais. Você pode ter muito dinheiro e ser uma pessoa extremamente vazia. Um psicólogo muito famoso chamado Augusto Cury falou o seguinte: tem pessoas tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro. Então, o dinheiro não pode ser um fim. O dinheiro tem que ser um meio. E para que ele seja um meio, você precisa de um propósito para ganhar mais dinheiro. Gênesis 29. Gênesis 29, 18 fala o seguinte: como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que algum outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Jacó encontrou um propósito para o trabalho dele.
que ele trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos, que pareceu pouco tempo para Jacó, pelo tanto que ele amava Raquel. Eu não trabalhei 7 anos pela minha esposa, mas eu trabalhei 7 dias. Meu primeiro trabalho foi aos 18 anos. Eu trabalhei 1 semana com meu pai na gráfica onde ele trabalhava. Eu trabalhei encadernando calendários. Isso foi no ano de 2014. Então, eu estava lá colocando as espirais, os calendários, cortando a espiral. Era um trabalho bem repetitivo, bem chato. E me pagava bem mal. Eu ganhava R$5 por hora. Eu tinha que trabalhar 11 horas por dia, sem contar a hora do almoço, para ganhar R$55. E o meu almoço já era uns R$15, R$20. Eu trabalhei por 1 semana assim, mas foi pouco tempo, porque eu queria dar de presente de aniversário para minha esposa uma cafeteira, já que ela ama café até hoje, desde aquele tempo. E eu trabalhei, foi um trabalho árduo, duro, não podia ouvir música, era entediante, mas eu pensava no propósito de estar trabalhando. Eu queria encorajar a minha então namorada. E aí eu juntei o dinheiro, dei para ela a cafeteira, ela ficou super encorajada, e aí eu parei de trabalhar. Foi assim que eu trabalhei 7 dias, até eu ter o dinheiro para comprar a cafeteira. Só voltei a trabalhar em 2018, como estagiário no banco, já para poder me formar. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você vê propósito naquilo que você faz, o seu trabalho fica muito mais leve. Ele se torna prazeroso. E aí fica muito mais fácil ganhar mais. Porque ganhar mais não é só ganhar mais dinheiro. Isso é bom também, se você tem uma boa finalidade pelo dinheiro. Mas ganhar mais é ganhar mais valores. O trabalho enobrece. É ganhar mais experiência. É ganhar mais sonhos. E talvez esse seja o grande problema da minha geração. A gente quer sonhar sem trabalhar. Isso não é bíblico. Não acontece. Olha Eclesiastes 5:3. Se você não trabalhar, além de passar fome, que é o que vai acontecer, você não vai sonhar. Seus sonhos resultam em nada. Eclesiastes 5:3 fala: das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa do tudo. A Bíblia diz claramente: os sonhos nascem do trabalho. Você precisa trabalhar, pôr a mão na massa, se dedicar para algo, para poder sonhar. E muitas vezes a gente não entende esse conceito. A gente quer ter um sonho muito definido, e aí sim a gente começa a trabalhar por ele. É assim que acontece muitas vezes quando alguém presta vestibular, por exemplo. Isso é muito útil para o público mais jovem. Muitas vezes a gente não sabe que curso prestar. Isso impede a gente de estudar, por exemplo. Mas não, comece a estudar a sério mesmo. Se dedica. E aí no meio do caminho você vai ver algo que você gosta. E aí na reta final, talvez, de já ter que escolher o curso, você vai saber, mas porque você se dedicou a isso. E a mesma coisa vale no trabalho. Quando você está terminando a faculdade, é muito comum não saber com o que você quer trabalhar. Aproveita qualquer oportunidade que surge pela frente. Se dedica para isso. E aí no meio do caminho você talvez vai conhecer algo que você gosta. Ou não, você vai se identificar com aquilo que você está fazendo mesmo. Trabalha duro. Por quê? Trabalhar pelo dinheiro. Olha isso que eu vou falar. Trabalhar pelo dinheiro é uma forma de sonhar. Já que sonhar custa dinheiro. Sonhar não é de graça. Tipo, é utópico pensar, não, eu vou conhecer o mundo, vou viajar países e não vai custar nada. Ainda que você for com uma mochila só, vai custar dinheiro. Então, sonhar custa dinheiro. Não tem problema trabalhar pelo dinheiro. Mas trabalha junto com o seu propósito. Mas trabalha. Agora, Eclesiastes 2:24 talvez seja mais útil para gerações passadas, que vem um trabalho quase como uma escravidão, mas uma escravidão necessária.
Já pensou assim ou já pensou alguém que pensa assim? Eu sou escravo do meu trabalho. Eclesiastes 2:24 fala: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. A Bíblia aqui equipara o trabalho com coisas que dão muito prazer para a gente, como comer e beber. Não tem quem não goste de comer uma boa comida. Mas pouquíssimas pessoas podem afirmar hoje que elas têm prazer no trabalho delas. Você é uma delas? O que acontece? Trabalhar, eu falei, pelo dinheiro é importante porque sonhar custa dinheiro. Mas trabalhar apenas pelo dinheiro, em algo que você não vê propósito, não pode ser uma solução de longo prazo. Isso pode sim ser uma solução, mas só uma solução de curto prazo. Porque, sem dúvida, a gente precisa de dinheiro para viver. Mas se você enxerga o trabalho assim, a sua vida toda vai ser um sofrimento. O seu trabalho vai ser uma causa de desprazer e não de prazer. Quando na verdade Deus criou o trabalho para dar prazer para o homem. Olha isso, é isso que a Bíblia fala. Então, o que eu quero desafiar você aqui hoje também? Encontre um propósito, um motivo para usar o seu dinheiro. Pode ser um motivo a curto prazo. Por exemplo, comprar algo que você quer bastante, não tem problema. Trocar de celular, comprar um computador, ou mesmo um carro, pode ser muito útil para muitas pessoas, apesar que para a maioria talvez não seja útil ter um carro. Você pode ter um plano para médio prazo, como comprar um apartamento, uma casa, não tem problema nisso. Você pode ter uma visão mais a longo prazo ainda, de começar a trabalhar mais agora para ganhar mais dinheiro e ter uma melhor aposentadoria lá na frente. Viajar ao longo dos anos. Mas tenha um objetivo claro, um sonho mesmo. E espiritualmente falando, associe esse sonho com um sonho de Deus, de alguma forma. Para que não seja só um sonho egoísta para você. Pensa como que esse sonho pode contribuir para o reino avançar. E uma vez que você tem um propósito bem definido, faz sentido, e só aí faz sentido, começar a traçar prioridades. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Invista melhor, priorizando melhor. Investir não começa pegando o dinheiro que você trabalhou, suou para conquistar e economizou. E aplicando onde mais tem dinheiro. Investir começa definindo bem quais são as suas prioridades. Invista melhor, priorizando melhor. Olha Lucas 12, Jesus conta uma parábola aqui para exemplificar isso que eu estou falando. Lucas 12, versículo 13. Quando você abre, eu quero te recomendar um livro sobre investimento. Chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele não fala de uma forma prática sobre como investir, onde investir, mas é um bom livro para ter a mentalidade de investir. É bem curto, então se possível leia, vai ajudar bastante. Lucas 12, versículo 13, fala: alguém da multidão lhe disse: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então ele lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei, vou fazer. O que vou fazer? Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou?
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A coisa mais pobre que alguém pode fazer é ter muito dinheiro nessa vida, mas não ser rico com Deus. É isso que Jesus ensina com essa parábola. É a parábola do rico insensato. Um homem que já tinha muito dinheiro, ele era um empreendedor, por assim dizer, no ramo aí da agricultura, e aí ele se vê muito rico já. Ele fala: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, construir maiores, armazenar mais produtos e ter mais dinheiro. E aí eu vou poder descansar, comer e me alegrar. É o sonho brasileiro. Existe o sonho americano e existe o sonho brasileiro. O sonho brasileiro é churrasco toda semana, não trabalhar mais e ver futebol, não é? Mas esse sonho brasileiro não tem nada de espiritual. Se você não sonha em ser rico aos olhos de Deus, Jesus não condena ganhar dinheiro e investir. Não é isso que ele condena aqui. A Bíblia não condena o dinheiro é neutro. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. É bem diferente do que o dinheiro por si só. Então, como é que começa um bom investimento? Já que é sobre esse assunto que eu quero falar por último agora. Investir melhor não significa buscar o melhor rendimento. Investir melhor significa definir bem suas prioridades e ser fiel a elas. Isso é investir melhor. Em Lucas 16, 9, Jesus diz qual deve ser a nossa prioridade máxima com o dinheiro. Lucas 16, 9. Por isso eu lhes digo: usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Sabe qual é o melhor investimento de todos? Investir naquilo que é eterno. E tem muitas formas de fazer isso. Talvez a principal delas seja ser fiel quando você oferta a Deus. A primeira coisa que um discípulo deveria fazer com o dinheiro é ofertar, assim que você recebe o seu salário. Porque essa é a prioridade, número 1 que a Bíblia chama a gente aqui. E como a gente falou recentemente nos cultos, ofertar é um privilégio. Quando você oferta, você está depositando muito mais vezes do que você deu na sua conta bancária no céu. Imagina quão rico você é hoje no céu. Isso é um motivo de alegria para alguém que quer ter um olhar espiritual. Mas ainda assim é importante, como fala Provérbios 13, 11, vamos lá ver, a gente pensar no nosso futuro aqui na Terra também. Porque se Deus permitir, a gente vai viver mais alguns anos aqui. Então Provérbios 13, 11 fala: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Você vê, a Bíblia não é contra você poupar dinheiro, investir dinheiro. Isso é algo bom e deve ser feito também. Mas depois que você investiu no mais importante, que é no reino de Deus, depois disso, qual é a segunda coisa que um discípulo deveria fazer com o dinheiro dele? Antes de pagar as contas, poupar para o futuro. Seja para emergência, aposentadoria, ou mesmo para sonhos que você quer realizar. E depois você vive com o resto. Você não vive um padrão de vida de acordo com o que você ganha. Você sempre vive um padrão abaixo do que você ganha. E assim você vai conseguir investir o seu dinheiro da melhor forma, no lugar certo. Estão me acompanhando? Última escritura, Provérbios 13, ainda 22. O homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então, talvez os casados aqui vão pensar mais nisso, mas pense o futuro que você quer deixar, o legado que você quer deixar para os seus filhos aqui. E comece a construir esse legado desde já. E não só para os seus filhos, aqui fala, para os filhos dos seus filhos. Então, número 1, invista no reino de Deus.
Número 2, invista no seu futuro e no futuro da sua família. E por último, pega o que sobrar e vive com isso. Perfeito? Em conclusão, em nenhum lugar a Bíblia ensina que ganhar dinheiro é pecado. Que é ruim investir. É ruim acumular patrimônio. Na verdade, esse é um dos pré-requisitos para você ser uma pessoa mais generosa. Porque você só pode dar para alguém se você tem. Não é verdade? Quanto mais a gente trabalha e cresce profissionalmente e sonha com o nosso trabalho, e vê Deus usar isso para avançar o reino também. Quanto mais a gente tem uma mente mais simples, mais econômica, de olhar para o necessário e não viver com regalias, mas investir naquilo que é prioritário mesmo, mais impacto a gente vai poder causar com essa arma poderosíssima que se chama dinheiro. E o dinheiro, ele sim é a resposta para tudo. Se você quiser saber mais sobre isso, eu quero recomendar esse livro aqui, que é o mais novo livro do Reino de Deus, o nosso movimento de discípulos ao redor do mundo, chama O Dinheiro é a Resposta para Tudo. Hoje é um dia muito especial, porque nesse workshop de finanças, a gente está presenciando o lançamento desse livro em português, já existe em inglês. Então, se você quiser ter uma visão ainda mais profunda sobre o dinheiro de uma forma bíblica e espiritual, eu quero te encorajar a procurar o Ian, procurar o Olímpia, ou a Bia, minha esposa, porque ali atrás a gente vai vender os livros para quem quiser comprar, tá bom? Dinheiro é a resposta para tudo, e para Deus seja glória. Amém.